Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou muito grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem muita importância. Então, o nosso trabalho tem a importância e cada elemento tem mais importância ainda. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Beijo de Amizade. É muito importante cada espírito humano lembrar assim que sempre é íntegro naquilo que ele faz. O beijo de amizade é bem sério assim, porque muitas pessoas acham assim que tem uma pureza. E a gente vai observando que as crianças que são muito acariciadas, muito beijadas, muito agarradas, normalmente elas têm um aspecto doentio. O adulto incentiva a criança para que ela acostuma, e depois ela acostuma com o próprio desenvolvimento do corpo, aquilo passa a fazer parte da vida da criança. Mas é bem importante lembrar assim que o beijo de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, não tem esse beijo de pureza. Fala assim que é o beijo de alma. Nós sabemos assim que na criação todas as coisas são separadas. Um amor de alma é diferente de um amor corporal. O toque do beijo é uma coisa corporal, que desenvolve a maneira do instinto. Um pai beijando a filha, o irmão, a irmã beijando o irmão, beijando o pai, a mãe beijando o filho, esse na fase adulta, já entra nesta condição de ser um beijo de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem. Então, o costume que a gente vai aceitando e que a gente vai convivendo com esse costume é essa a finalidade. É uma maneira de trazer uma satisfação para aquele que pratica o ato do beijo. E essa satisfação sempre tem um interesse, um estímulo. E quando uma ou outra pessoa fala assim que ela é pura, que ela não tem esta intenção, independente da pessoa ter ou não a intenção, independente de qualquer coisa, nós sabemos hoje que o estímulo e a pureza, ela é muito mais forte. Nós sabemos que através do toque tem o estímulo, tem a intenção. Então a questão de falar de pureza, de falar que se encontra numa outra frequência, que o comportamento que a pessoa tem não tem segundas intenções. Se a pessoa fala assim, então ela tem que observar no caso das crianças pequenas que são molestadas, que são induzidas a beijarem. E é sério assim, porque normalmente os adultos que têm esses costumes também não têm costume bom. E as pessoas que não têm costume bom também não têm cheiro bom. Vai induzindo a criança a conviver com os cheiros como se aquilo fosse normal. O jovem, a jovem. O beijo de amizade é muito sério, porque ele sempre traz um procedimento de decadência. Com esse procedimento, na casa que as pessoas têm esse costume, fica como se fosse normal. E nós tínhamos que observarmos assim, quando uma pessoa está fazendo um esforço para melhorar na sua vida de trabalho, na sua vida de saúde, na sua vida de saber, ela teria que estar fazendo esse esforço e compreendendo que para ela conviver com as outras pessoas, ela tem que descer. A maneira que existe de resguardar-se é conhecer os ensinos que foram instituídos na criação, que o Criador mandou para nós, para que nós tivéssemos uma referência. Porque não justifica, então, a pessoa
esforçar-se para ter costume bom, então era ter que conviver com outras pessoas. E nós temos assim uma coisa que já vem a milenar, falando assim de fios sanguíneos. Mas se nós observarmos assim, fios sanguíneos é quando convém, é quando interessa. Porque numa casa que tem 3 irmãos, por exemplo, um às vezes toma uma decisão de ir para uma outra localidade ou arrumou uma mulher e agora ele vai casar-se com ela. Depois de todas as decisões, ele participa alguns dos fios sanguíneos. Ele não participa muitas vezes para todos. Aqueles que não foram participados, a relação dele com este é muito pequena, porque a importância que existe é uma importância relativa. Nós julgarmos assim que somos importantes, que temos importância, é uma coisa que nós procuramos fazer com que nós venhamos a ter valor junto a outras pessoas. E esse valor é um valor assim que nós julgamos que possuímos, porque na prática mesmo, quando a pessoa necessitou de uma decisão, nós nem fomos notificados, participados. Então a vida ela é bem interessante, porque normalmente as pessoas estão sempre trazendo para baixo aqueles que se encontram numa condição de procurarem ir melhorando. E é bem interessante, porque essa melhora muda o sangue, muda a frequência. A pureza, quando a pessoa tem vontade de ter a pureza, a primeira coisa que ela tem que ter é cultivar os seus pensamentos. E nós sabemos que tem influência. O toque, a maneira de vermos, a maneira de sermos, tudo influi. E a pessoa é que tem que ver o procedimento que ela precisa de continuar tendo com ela mesma. Porque caminhando, nós vamos observando assim, que através dos anos, todas as coisas aconteceram. E é bem interessante, porque não aconteceram numa família distante ou num bairro distante. Aconteceu junto com a nossa moradia, aconteceu junto àqueles com quem nós convivíamos, que nós conhecemos. Então, o cuidado para que nós não tenhamos que receber influências e achar assim, porque a pessoa apresenta uma maneira de ser falante, de explicar, de julgar assim, que se encontra numa condição e nós seguimos aquela influência. A individualidade é que sempre vai prevalecer na vida da pessoa. E é muito importante a pessoa lembrar assim, na nossa roda da vida, na nossa roda do tempo, o tempo ele anda de 2 maneiras. Às 7 da manhã, às 7 da noite, do nascimento até a morte. Essa é uma condição física para o nosso corpo físico. E tem o tempo da alma, o tempo do espírito. Então aquelas falas bonitas que falam assim que é um beijo de alma, é uma coisa que eleva, e devido ao nosso tempo da alma ser um tempo que se encontra numa espiral, um ato que aconteceu há dezenas de anos, a pessoa lembra outra vez daquele ato e esse ato estimula a pessoa. E é bem interessante, porque no caso de um descontentamento, que a pessoa julgou que ficou prejudicada num relacionamento, esse ato continua vivo. Num ato que foi bom, também continua vivo naquela pessoa. No ato de um beijo, também continua com aquela condição de ter o estímulo. Então, esta condição é bem interessante, porque toda época a pessoa tem que ir caminhando e desfazendo o passado. Esse auxílio nós temos, porque o 3º mandamento, que é consagrado ao dia do Senhor, é justamente para que a pessoa venha fazer uma diferença dos outros dias da semana. Que é o caso, por exemplo, da pessoa perceber-se que
que ela tem que ter um dia para ela refletir como ela caminhou ou está caminhando nos dias da semana. Então o dia do Senhor é para essa finalidade. E a maneira que a pessoa tem para desfazer aqueles fios que não foram bem feitos, encontra-se com aquela condição de preso à terra. Então, com o terceiro mandamento, a pessoa tem tempo para esta condição. E é bem importante, porque nós sabemos assim que quando uma pessoa se encontra na velhice, são poucas as pessoas que têm aquela condição muito importante de fazer o desenlace de uma maneira branda, de uma maneira mais suave, que normalmente apresenta sempre uma diminuição da saúde e a pessoa passa por limitação física e naturalmente fica com desarmonia no corpo. Uma desarmonia se chama dor, se chama doença. E com o terceiro mandamento, a pessoa tem a possibilidade de ir vendo que ela pode desfazer os fios e ela ir caminhando mais livremente. Então, beijo de amizade é esta condição. A pessoa tem que lembrar assim, que nós não temos uma pureza para falarmos assim, que vamos beijar uma mulher, ou a mulher vai falar que vai beijar um homem, ou o próprio filho na condição de maduro, que é um beijo de pureza. Então esse beijo sempre vai trazer estímulos. O beijo de amizade é muito interessante assim, porque os seres humanos eles sempre fazem dessa maneira, enaltecendo como se fosse uma coisa sublime, dar um beijo num filho, dar um beijo numa criança, um beijo numa mulher, ou a mulher beijar o homem ou beijar os filhos. Então esta condição é bem interessante, porque normalmente vai trazendo um estímulo para a criança ir aceitando, e com o desenvolvimento do corpo da criança, aquilo passa a ser uma coisa normal. Então existe esta referência assim que nós sabemos que tem as influências. Então uma pessoa que quer melhorar na sua vida interna, na sua vida de pensamento, vendo o que ela pode fazer para melhorar aquele ambiente em que ela mora ou os seus descendentes, ela então tem que ter um tempo para ela. Devido a isso, a pessoa também não pode receber influências e ela também tem que influir de uma maneira que construa. E o beijo não tem esta possibilidade de construir nada. O que ele faz é estimular, independente da idade, e não tem a questão que existe assim de pureza, porque nós sabemos assim, na condição que nós vivemos, não existe um ser humano que apresenta essa chamada pureza. Independente de qualquer coisa, sempre tem as intenções. Isso a pessoa pode falar que ela não tem intenção nenhuma, o que ela quer é simplesmente agradar. E a maneira que nós temos para agradarmos é aquela coisa bem simples assim, que é de não interferir. De todas as maneiras nós interferimos. Com todo o jeito que nós temos, do toque, do jeito de falar, da maneira de procedermos, nós estamos sempre interferindo e estamos sempre criando os fios que nós temos que desfazer as ligações no futuro. E esses fios a gente sabe que é verdadeiro. Bem simples assim, uma fala que nós falamos, nós construímos um fio, o jeito que nós comportamos, o jeito que uma pessoa se encontra descuidada, então ela passa a dar atenção a outra pessoa, é suficiente para construirmos fios. Então o beijo ele constrói fios mais fortes ainda, e a pessoa tem que observar assim, que quando nós viemos para essa terra, nós já recebemos muitas influências. Nós sabemos assim que a mulher no período de gestação, se ela descuidou um pouco, ela recebe influência da moradia, do ambiente de trabalho. Dificilmente ela recebe influência construtiva. E são poucas as mulheres que têm interesse em conhecer alimentos.
e todas elas esquecem que o alimento é fundamental para melhorar a irradiação que ela tem e a irradiação daquela criança que ela está trazendo. E depois para continuar melhorando as irradiações. Na matéria grosseira, vamos acostumando com as coisas que são piores. E nós esquecemos assim que algumas décadas o nosso tipo de vida, a nossa maneira de sermos, a nossa naturalidade de andarmos na rua era muito melhor. Então, essa naturalidade nós precisamos de voltar a ter, mas dentro de nós. E não interferir na vida dos outros, achando assim que nós temos uma pureza suficiente para termos um determinado procedimento. Então a nossa vida ela é composta assim de fios que nós vamos colhendo e fios que nós vamos tecendo para poder continuar caminhando. Mas nós temos que mudar esta maneira de continuar tecendo, porque a pessoa todos os dias ela tem que tecer. Independente dela, ela tem que fazer um movimento. E o ser humano ele só vai ficando engrandecido com o movimento que ele faz naquela condição de construtivo. O esforço que cada um tem que ter é sempre com ele mesmo, e observando a sua maneira e tirando de dentro dele aquela condição que normalmente nós fazemos de uma aceitação, ou então abrandarmos aquela maneira que nós temos de justificar, de achar assim que aquilo que um ou que o outro está fazendo não é tão grave assim. Nós sabemos que se formos fazer uma avaliação de gravidade no tecer de um beijo, todos os beijos têm esta relação, porque de um homem para uma mulher, de um pai para um filho, de um pai para a filha, da filha para o pai, do filho para a mãe. E assim, nós vemos assim que existe esse interesse, essa maneira desse convívio. E a pessoa pode não perceber, mas fica bem sério assim, porque esse jeito passa a ser um jeito comum. Então chega uma outra pessoa, também fica naquele jeito comum. E o jeito comum não traz uma elevação, sempre traz um procedimento de decadência. E isso a gente vai observando assim através das décadas. A aceitação vai tendo a degradação, vai tendo a diminuição da qualidade da pessoa. Então o esforço que cada um tem que fazer é com ele mesmo, de ir observando a maneira que ele precisa de continuar tendo para sair desta condição que falam assim, que o beijo é uma condição de pureza, que o beijo é uma condição de alma. E na criação não tem nada que está interligado. O beijo é uma coisa de teor corporal que traz um estímulo corporal e que quando o corpo de matéria grosseira desliga, a alma continua. Falar assim que o beijo é um beijo de alma, se fosse, a alma estaria ligada então com o corpo de matéria grosseira e ela então não teria uma continuidade com o perecimento do corpo de matéria grosseira. E a alma continua. Então os estímulos é sempre naquela condição de um amor de matéria grosseira. E nós sabemos assim que, pelos relatos, pode existir amor de alma, quer dizer que aquele espírito humano, aquele homem, aquela mulher que tem um amor de alma, eles já vieram numa outra época e relacionaram bem, na época que se encontram, relacionam bem também. Então esse amor de alma também existe, que é aquela condição muito importante assim que os pais não podem interferir, devido ao fato que a vida daqueles jovens já se encontram de uma maneira entrelaçada de uma época anterior. Mas essa condição é bem interessante, porque é muito raramente. Então o amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, também existe. Mas existe também aquela condição da atração física, porque normalmente não tem nenhum casal
que faz uma programação de ter uma vida harmoniosa, uma vida construtiva, e que se vierem a ter filhos, esses filhos serão qualificados para a vida. A qualificação não quer dizer que vai frequentar bancos de escolas, porque nós sabemos assim que há várias décadas os que eram mestres não frequentaram banco de escolas. Então eles tiveram instrutores e através desses instrutores a gente sabe assim que tiveram um desenvolvimento. Isso a gente ainda vê com alguns agricultores. Eles desenvolveram um conhecimento da natureza e eles sabem a época certa para o plantio. Esse conhecimento que eles têm e que muitos hoje adquirem também através de banco de escola, mas aqueles agricultores anteriores adquiriram pela vivência e o conhecimento e observando a natureza. Então esses conhecimentos também têm muita importância. A naturalidade que a pessoa tem que ter é com ela mesma, de observando assim que ela não encontra-se numa condição de ter uma pureza de alma para poder ter um beijo que tenha uma elevação. Então a nossa vida ela é composta assim, da pessoa poder ir observando o procedimento que ela tem com as responsabilidades dos fios de ligação que ela precisa de continuar tendo. Para uma pessoa continuar mantendo-se numa condição de lucidez a vida toda, ela tem que fazer a reparação diariamente do seu dia. E ela tem o auxílio de, no 7º dia, fazer essa reparação melhor. E nós temos que fazer uma diferença dentro de nós, de como nós somos diariamente e qual é a maneira que temos que continuar sendo. Então, um enlace com um amor que poderá no futuro tornar-se um amor de alma, teria que ter então uma perspectiva de não ser somente de um teor corporal. Teria que ter uma consideração, teria que a pessoa valorizar-se e ela valorizar o meio em que ela se encontra, que é a sua moradia. O trabalho que a pessoa tem, ela precisa de ter uma diferença, porque nós temos assim uma maneira de ter uma personalidade diferente no ambiente de trabalho e ter uma personalidade diferente na moradia. Então a nossa personalidade teria que ser sempre a mesma. A coerência, a ponderação, o norteamento, não é somente no ambiente de trabalho ou somente na moradia. Então a vida da pessoa ela tem que ser levada com um equilíbrio, para que fique fácil dela ir diferenciando quando ela recebe influência ou quando ela quer influir. No caso do ambiente da família, fica bem fácil assim que os filhos recebem dos pais aquilo que os pais irradiam. Então, para um filho melhorar-se, os pais têm que melhorar a sua irradiação. Isso fica bem fácil assim de observar numa época anterior, também no ambiente da escola. Então, à medida em que os professores irradiavam uma determinada segurança, uma determinada maneira de ser, também os alunos correspondiam. A maneira que nós sempre temos que ter é melhorando as nossas irradiações, de saber assim que um beijo sempre tem o teor corporal e sempre, independente da pessoa pensar ou não, ela já recebeu a influência daquele que está beijando-a ou daquela que está beijando-o. Sempre tem essas influências e o cuidado tem que ser pessoal. Muitas vezes a pessoa fala assim, que apresenta muitas limitações na sua vida. Toda época que uma pessoa cuidou bem dela, isso a gente observa assim num caminho externo ou na profissão da pessoa, no caminho externo que a pessoa tem que caminhar ali na sua moradia. Sempre que ela tem tempo, ela vai lá e melhora aquele caminho, ela arruma as pedras soltas,
Então aquele caminho sempre vai apresentar bom. E no caminho interno, a pessoa tem que observar que quem determina o caminho interno nosso é a maneira que nós pensamos. Porque muitas vezes a pessoa se encontra envolta com seus pensamentos e quando ela percebe, já passou um tempo e ela manteve-se alheia na condição de presente, porque ela estava na condição dos pensamentos e que muitas vezes foram pensamentos que a influíram, que ela não era geradora daqueles pensamentos. Com os nossos pensamentos, nós determinamos a nossa vida e determinamos a vida daqueles que encontram a nossa volta. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade e conhecê-lo e conhecer os ensinos que o Criador instituiu na criação, os ensinos são referências. Então a pessoa sempre vai encontrar-se presente com ela mesma e lembrando das necessidades que ela precisa para ela melhorar. Porque uma melhora do ser humano, muitos podem falar assim que não vê como ele vai melhorar-se, se melhorar o ambiente e melhorar as pessoas. Nós temos que lembrarmos que independente de qualquer coisa, se uma pessoa melhora, melhora a irradiação dela e melhora o ambiente em que ela circula, na moradia, no ambiente de trabalho. Então ela também não recebe influência e aquele ambiente entra numa condição de não degradar ou retardar a degradação. Na nossa moradia, na cidade em que moramos, sempre vai apresentando uma degradação. Todas as coisas têm esta importância. A pessoa tem que lembrar do tempo que ela tem para ela mesma ir caminhando e o tempo que ela tem para melhorar o ambiente que encontra à sua volta. É um trabalho que cada espírito humano tem que desenvolver. E tem que lembrar que não tem esta pureza para ter um beijo de amizade. Sempre vai ter as irradiações e a pessoa vai receber as influências. Achar que é um comportamento assim de beijar uma mulher, ou a mulher achar que vai beijar um filho, ou um marido, ou um homem, sempre vai ter um teor de segundas intenções. A pessoa pode rir, pode falar que com ela isso não acontece, mas se acontece com todos, acontece também com a própria pessoa, porque nós somos iguais e dificilmente encontramos uma pessoa que se encontra numa condição de melhorar-se, de melhorar o ambiente que se encontra, de melhorar a maneira de desenvolver pensamentos melhores, pensamentos que constroem. Essa importância a pessoa tem que lembrar que é muito trabalhosa, que é o caso de quando a pessoa percebe, já passou um tempo e ela nem lembrou daquilo que ela estava pensando e nem lembrou do que ela fez naquele período. Então o cuidado que nós temos que ter é todo um instante. A melhora da irradiação está sempre relacionada como a pessoa cultiva os seus pensamentos. O beijo de amizade é a mesma coisa. Não tem essa questão de ser um beijo de alma, de ser um beijo de pureza, justamente porque o corpo de matéria grosseira, ele recebe o estímulo independente da idade. Então a pureza não existe, porque quando existe a pureza, existe um distanciamento. E a vida toda de uma pessoa está sempre relacionada a ela ser cuidadosa com ela, e ela mesma ir observando como é possível ela melhorar o caminho. Nós sempre encontramos esta condição muito importante de ter as advertências. E a responsabilidade é individual. Se a pessoa quiser caminhar durante a sua vida e ela ir arrumando como ela se encontra e melhorando aquelas limitações que apresentam, ela então tem que lembrar que precisa de influir menos e receber menos influências. Estuda o livro Na Luz da Verdade.